Minha amiga, meu amigo, telespectador da TV Ara, da NET, do site do Jornal de Araraquara, o último programa da Leonice Borges Piovani, diretora, presidente da Arte Dance. Foi um sucesso. A arte da dança, a arte como alimento do espírito. O programa teve uma bela repercussão. Hoje, nós estamos iniciando mais um programa, certamente com a marca do sucesso. Até já. Meus amigos da TV Ara, o programa de hoje focaliza o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, Aloísio Braz, o conhecido Boi Cabeleireiro, alguém que começou lá atrás, veio galgando os vários postos, se dedicando à comunidade através do segmento esportivo e também do setor social. Político que teve a liderança reconhecida através do voto da maioria. Presidente da Câmara Municipal. Sem dúvida, uma honra muito grande para aquele que se predispõe a representar os anseios de uma coletividade. Nós vamos falar sobre a vida desse presidente do Legislativo. Como começou? Que jeito começou, né? O Dr. Lineu Biasotti, médico cardiologista, ele que é bastante conhecido em Araraquara e que tem didaticamente oferecido informações importantíssimas para todos os nossos telespectadores. Ele vai ser focalizado hoje para falar sobre o infarto. O infarto que é diferente da mulher e no homem. O homem leva vantagem, entre aspas, em termos de infarto. Por quê? Porque existe uma sinalização, existe aquela dor característica que o doutor vai falar a respeito. A mulher não. A mulher ela já passa a ter menos sinais, uma sintomatologia diferenciada. Por isso que a fala do doutor Biasotti, do doutor Lineu, é muito esperada. Adultos, mulheres, homens e até os jovens, prestem muita atenção no depoimento científico do Dr. Lineu Biasotti. Por outro lado, a sociedade admira e até chega a exigir, em alguns casos, que o ser humano, que a pessoa tenha um elenco de qualidades capaz de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser aceito. A nossa repórter Rita Múcio saiu para as ruas de Araraquara e ela indaga qual a qualidade que você mais aprecia no ser humano. Dentro de um minuto começa o programa de número 24. As pessoas fazem história e Araraquara cresce. O JA, há 20 anos, registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal da cidade em cores, desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e nossa gente. Vídeos, páginas online para destacar anunciantes e agora nova plataforma, agregando TV. Jornal de Araraquara. Uma história que faz sucesso. Universo Mais, com Edi Frediani. De segunda a sexta, às 13h30, com reapresentação às 18 horas. Minha amiga, meu amigo, nós estamos iniciando pela TV Ara, pelo site do Jornal de Araraquara e pela NET, um programa que tem tudo para colocar na galeria dos mais esperados, dos mais aplaudidos. Nós vamos conversar com o Boi Cabeleireiro. Falar Aloísio Braz, pouca gente te conhece, né? Agora, veiculado bastante, tudo bem. Mas Boi Cabeleireiro. É a marca, isso, né? Não, é a quero marca. Primeiramente agradecer, né, o convite, né, de estar no seu programa e dar um abraço para a população de Araraquara.
E quando me chamam de Aloysio, até eu estranho, né? Será que é eu? Sou eu? É porque é desde pequenininho. Então, a gente cresceu com o apelido, era Boizinho, né? Foi virando boi e a gente vai crescendo, né? Não sei onde vai parar, né? Porque esse Boizinho tem alguma coisa a ver com o teu pai, que era boi ou não? Não. É porque a gente, quando era menor, brincava sempre com o meu irmão, que era uma faixa de idade maior, e ia jogar bola nos campos de pelada da vida, né? Que hoje está acabando, né? Mas na minha época tinha bastante. Então a gente ia meio truculento, meio afoito. Então um amigo falou, parece um boizinho bravo. E aí foi. E pegou. Boi cabeleireiro, quando que você começou a ser o artista da tesoura? Desde 1988. 1988. Quando foi promulgada a nossa Constituição. Sim. No momento em que você está fazendo um corte e que a pessoa chega e fala assim, olha, eu não quero que tire aqui, quero que põe aqui. Bom, existe uma intimidade. Esse momento é quando você troca ideia, né? E muita gente acaba também contando a vida para o cabeleireiro, né? Olha, eu tenho clientes que são mais de 20 anos, clientes que eram crianças e hoje traz o filho dele. Então você acaba tendo, sim, uma afinidade. E quando nesse momento assim de cortar o cabelo, que é 20, 30, 15 minutos, e você passa a ser um psicólogo. Muitas vezes a pessoa está desempregada, está com problema no trabalho, e quando você passa uma credibilidade em todas as áreas, né, e tem um relacionamento de longo tempo, acaba tendo esse ciclo de liberdade de confidenciar assuntos, e você se torna um confidente, e é gratificante isso. Agora, fora cabeleireiro, Boi, você também foi bastante conhecido por uma atividade esportiva, por uma atividade social, dentro da assistência social. Como é que o seu espírito se adaptou a essa doação aí? Então, eu acho assim, eu sempre tive assim um pouco de liderança, sabe? Sempre tempo de escola, tenho uma atividade, eu amo esporte em todas, eu gosto, eu paro. Pra você entender assim, eu sei até a regra do rugby e do futebol americano. Pra você ver como eu gosto do esporte, né? Porque são duas modalidades um pouco desconhecidas, né? No meio comum. Mas sempre tive uma paixão pelo futebol, né? Até pela carência, né? A gente que vem de uma dificuldade maior de vida, o esporte mais próximo é o futebol, porque é paixão nacional. E eu sempre fui capitão dos times, então sempre liderava para melhorar os campeonatos que a gente disputava, sempre reivindicava, e foi assim crescendo que a gente tem. Nas partes sociais, na parte social de comunidades, a gente sempre teve também, procurou estar à frente de organizar, reivindicar, fazer eventos, né, agregar pessoas, né, porque uma comunidade, qualquer comunidade que tem um projeto de levar benefício para a população, sem até o poder público, ela tem que se organizar e tem que ter pessoas comprometidas com isso, pessoas de bem. Então, sempre onde eu passei, tentei agregar pessoas de bem que às vezes tem um pouco de medo de entrar em projeto que dá visibilidade, né, pela cobrança, né? Às vezes você está numa comunidade, você faz, né, das tripas do coração para fazer um evento, arrecadar, para fazer uma melhoria, para fazer uma sala para um projeto social, para construção de uma igreja, e ainda tem pessoas que falam, pô, ele está desviando dinheiro, ele está... Então, tem o temor das pessoas de bem entrar em projetos, né? Então, a gente sempre procura trazer. Você está falando de uma atividade com a sua comunidade. Aonde que você nasceu, cresceu? Olha, eu nasci na Gertrudes Leite Souza Pinto, na Vila Xavier, uma rua paralela à antiga Anderson Cleito, que hoje é um condomínio, né? Ali eu até 10 anos, né, eu morei ali, depois fui para o Jardim das Estações, né, na Nicolau Jorge Lauane, onde tive também grandes amizades. Depois para o Jardim América, onde eu tenho, minha mãe mora até hoje lá, onde eu tenho meu salão há mais de 20 anos, né. E depois que eu casei, em 93, moro na Estrada de Ferro até hoje, na Vila Freitas. Então, meu percurso é aqui, né? Você estava me dizendo que você cresceu com alguma dificuldade, né? O seu pai, os seus pais estão vivos ainda? Como que... Não, minha mãe sim, meu pai já faleceu há quase 5 anos, né? Eu não falo assim dificuldade, né? Dificuldade porque naquela época tudo era difícil, né? Mas assim, se eu precisar resumir assim, eu sou o caçula numa família de 7 e a gente foi ter nossa casa própria, eu tinha 18 anos, né?
Então, foi muito sofrido, mas assim, foi muito gratificante, porque você pega valores, você vê seu pai, eu falar do meu pai me emociona. Você vê seu pai largar a família, ficar meses fora porque ele era caminhoneiro, ver sua mãe com dificuldade de pegar uma linguiça e cortar em rodelas fininhas para não faltar uma mistura para os filhos. E aí acrescenta batatinha. Isso, aí você vê que só depois que os filhos crescem, quando começam a trabalhar e pode dar um suporte, porque meu pai trabalhava só para dar comida e pagar aluguel, porque agora, não tinha como ele fazer outra coisa, mas te dá valores, né? Essa sensibilidade, porque tem dignidade, pode não ter saldo médio no banco. Meu pai, uma pessoa sempre, a maior herança que eu tenho no meu pai é a credibilidade que ele passou na vida dele inteira e a honestidade dele, da minha mãe, porque a gente nunca conviveu com alguém no portão de casa, por mais que fossem as dificuldades, fazendo cobrança, xingando meu pai, trazendo ofensa. Sempre os vizinhos nossos sempre traziam conforto, amizade, respeito, gostavam da gente. Quando a gente mudava, assim, pela dificuldade, por até achar um lugar mais barato, tentar conseguir, a vizinhança se comovia, se emocionava por a gente estar indo embora. Então, essa é a herança. Ô Boi, com toda essa notoriedade na comunidade, você, claro, recebeu o convite para ser candidato a vereador, porque os donos de partido procuram aqueles que têm sucesso junto ao eleitorado, né? E aí você entrou como vereador, né? Como candidato, né? Como candidato. Em 2000. E agora, quer dizer, na última legislatura, quer dizer, nesta legislatura, você acabou já ingressando como titular, não é? Eu tive 832 votos em 2000 no antigo PL, que hoje é PR, né? E fui ao convite também do amigo Leonel, aqui da Vaz Filho, que ele foi candidato uma vez. Foi, não vou ser mais. Se você quiser pôr um candidato, põe um menino aqui que tem liderança, todo mundo conhece. E aí eu tive 832 votos, né? Depois do PL fui para o antigo PFL, né? Que hoje é DEM, mas sempre apoiando o prefeito Marcelo, sempre em coligações apoiando. Aí tive 2.232 votos e fui o quinto mais votado. Foi até uma surpresa no crescimento de 800, você que disputou ele, você sabe como é difícil crescer assim, né? E não fui, eu fui suplente, porque era 21 vereadores, caiu para 12, e jogo político, entrou candidatos com 1.000, 1.500, e eu não fui. E essa última eleição em 2008, eu fui para 3.544, que me honra muito esses votos, né? E consegui ter a minha vez na Câmara de Vereadores já pelo PMDB, porque aí a gente foi tendo uma construção, uma aproximação com o Marcelo, que nessa vez o Marcelo falou, não, você tem que disputar comigo, ou a gente ganha junto ou perde junto, porque a gente vinha tendo, né, perdendo as eleições juntos, mas eu nunca falei que eu perdi uma eleição, porque a cada uma eu fui vendo que a força e entendendo que às vezes eu vejo uns discursos assim na Câmara que eu até debato, os movimentos populares. O grande movimento popular, na minha visão, é a urna. E esse é meu exemplo é esse. Eu tive 832 votos e o movimento, a população queria me dar uma oportunidade, foi para 2.200 e queria me dar uma oportunidade, e essas pessoas foram se mobilizando, esse movimento popular, para me dar uma oportunidade, e me deu 3.544. Se eu não fosse eleito, eles iam me dar 5.000, porque eles queriam me dar uma oportunidade para ver se esse dinamismo, essa luta que eu tinha nas regiões que eu convivia com as pessoas, com meus amigos, na prática ia ser verdadeira. Ô Boi, há quem diga que nada acontece por acaso. Está escrito em algum lugar aí, né? Mas o interesse é que você está fazendo uma presidência bonita, voltada para um interesse maior da coletividade. Isso é muito bom. É um jovem, você tem o quê? Uns 30 anos ou não? Não, quem me dera. Isso aí eu já ganhei uns pontos com você já. Não, eu tenho 41 anos. Não parece. Mas é jovem ainda. Obrigado. O Dr. Lineu Biasotti fala conosco exatamente sobre o coração. Preste atenção para você saber daqui para frente que tem que procurar o seu médico. O infarto é uma doença grave e deve ser atendida rapidamente e tratada rapidamente. Por quê? Porque, como a gente conhece na área da cardiologia, tempo no infarto é músculo. Quanto mais depressa você atender um paciente infartado, mais condição você tem de indicar um tratamento que pode reverter esse infarto. O termo que a gente usa é abortar esse infarto.
Com isso, o paciente perde pouco músculo. E o tempo que a gente precisa é no máximo de 1 hora. Porque acima de 1 hora do infarto, você já pode ter lesões que depois se tornarão irreversíveis no tratamento. O problema maior que nós temos, entendeu, é o homem e a mulher. O homem, normalmente, tem uma dor típica no infarto, que todo mundo conhece, aquela dor em aperto ou em queimação, no meio do peito, aquela dor irradiando para o braço esquerdo, ou para o braço direito, ou para o queixo, mas é sempre uma dor forte no meio do peito, com sudorese fria, com palidez. É muito simples, na maior parte das vezes, fazer o diagnóstico do infarto no homem. Apenas chama atenção para um caso que muda um pouquinho esse nosso sintoma, que é aquele paciente diabético. O paciente diabético, seja homem, seja mulher, pode ter um infarto sem dor. Isso é comum no paciente diabético. Então eu chamo atenção já para os pacientes diabéticos que, quando tiverem um sintoma diferente, que nunca teve, por exemplo, uma sudorese fria, ou uma palidez, ou um cansaço, ou uma falta de ar, que nunca teve, entendeu? Deve procurar o seu cardiologista, porque ele pode estar tendo um infarto, e esse infarto pode estar acontecendo de uma forma silenciosa. Quando eu digo silenciosa, sem aquela dor típica que todo paciente que tem infarto tem. Então ele deve procurar logo o cardiologista. Isso tanto no homem como na mulher. Agora, se tratando da mulher, a situação é um pouco diferente. Aquela dor típica que a gente encontra no homem não é comum na mulher, mas também pode acontecer. Pode acontecer de uma paciente, mulher, me procurar aqui com uma dor típica, aperto no peito, queimação, irradiando para o braço igual o homem. Mas, normalmente, a dor e os sintomas que a mulher apresenta quando está infartando são um pouco diferentes. E isso, entendeu, chama um pouco de atenção para o médico especialista, porque ele tem que estar atento quando está atendendo uma mulher. Porque ela pode procurá-lo por um sintoma totalmente atípico, que não se assemelha àquele infarto típico do homem, e está tendo um infarto. Como, por exemplo, ela pode te procurar aqui no consultório com falta de ar e pode estar infartando. Ela pode te procurar com uma dor irradiando para as costas, ou uma dor na região epigástrica, quer dizer, na região do estômago, ou mesmo uma dor, entendeu, na mandíbula, e ela pode estar infartando. Ou até pode te procurar sem nenhum sintoma, apenas dizer: doutor, eu não estou bem, alguma coisa está diferente comigo, eu estou sentindo um mal-estar, entendeu? Então, essa paciente, é natural que isso não é frequente em todo mundo. Nós temos uma idade para infarto também, né? Uma menina de 20 anos, uma mulher de 30 anos com sintoma, é bem diferente de uma mulher que já entrou na menopausa, porque a gente sabe que a partir da menopausa a incidência do infarto aumenta. E eu sempre digo, entendeu, que a gente vai analisar um paciente que nos procura, nós temos que levar em consideração várias questões que o médico já conhece no seu dia a dia. Aquela paciente que está te procurando com essas queixas atípicas, ela tem, entendeu, fatores de risco para ter infarto? Por exemplo, ela é hipertensa, ela é diabética, ela é fumante, ela já entrou na menopausa, onde a incidência é maior. Então, tudo isso o médico tem que estar preparado, entendeu, para ouvir da sua paciente e depois sim analisar o quadro, entendeu? Mas nunca deixar de fazer um eletrocardiograma e, em muitos casos, entendeu, dosar as enzimas no sangue também. Duas enzimas muito importantes, a CKMB e a troponina, que nos ajuda muito a fazer o diagnóstico diferencial. E nunca também liberar um paciente com dor atípica, como eu disse, uma dor nas costas ou uma dor no estômago, entendeu? Sem antes fazer o seu eletrocardiograma e depois dar um tempo também, observar o paciente mais um tempo, esperar o paciente aí sentadinho, deitadinho, repetir as enzimas mais tarde. Tudo isso é muito importante. É o que o Dr. Leneu Biasotti falou, Boi. Todo mundo tem que tomar cuidado.